Ô Sakamoto, e aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse hoje que entrou em contato com o ex-presidente Bolsonaro, né, defendeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diante desse conflito entre os dois. Quero te ver sobre isso. O Tarcísio tenta se descolar da imagem do Bolsonaro e esse momento aí, né, ficou bem claro. O Bolsonaro ali criticando o Tarcísio, que foi vaiado, e o Tarcísio tentando falar. Ele apareceu no dia anterior para se encontrar com o Fernando Haddad, deu entrevista ao lado do ministro da Fazenda. Poderia ter sido uma reunião virtual, mas não, ele foi presencialmente a Brasília, deu entrevista junto com o ministro do governo Lula. A gente está vendo aí a foto, né, que foi, muita gente falou, a foto que ele tirou. Na verdade, ele não tirou foto, né, ele só estava ali ao lado do Haddad no momento da entrevista coletiva, em que anunciava concordar com 95% do texto da reforma tributária. Qual é a ida do Tarcísio? Ele está agindo pragmaticamente, está agindo para se descolar, já pensando nas próximas eleições. É uma ideia de se afastar de um radicalismo que o ex-presidente Bolsonaro representa, né? Ou ele está mesmo pensando no estado de São Paulo, no que é melhor, e está peitando o ex-presidente? Olha, Diego, os dois precisam do outro. Se você vai pegar a tabela de votação em São Paulo, você vai ver que a votação do Tarcísio e a votação do Bolsonaro é praticamente a mesma. É claro que o Tarcísio não tinha voto, foi o Bolsonaro que empurrou o Tarcísio. Neste exato momento, contudo, o Bolsonaro foi tornado inelegível, o que reduz o poder dele, e caminha para ser condenado criminalmente, talvez seja até preso, o que reduz muito o poder dele. Enquanto isso, o Tarcísio de Freitas está em ascensão. Ele é governador do estado de São Paulo, tem uma boa avaliação, ele não tem agido de uma forma, apesar dele ter mordido e assoprado, faz umas coisas em nome do bolsonarismo, mas também ele tem atuado de forma republicana em muitos sentidos, ele vem tentando se distanciar das medidas translocadas, tanto é que o bolsonarismo está puto da vida com ele, desculpa usar o termo, mas é verdade, em São Paulo, porque eles achavam que o Tarcísio ia copiar o que foi o governo federal de Jair Bolsonaro no estado de São Paulo. Mas tem uma questão: isso não funciona aqui, não funciona em São Paulo. Se Tarcísio fizesse isso, o que acontecer? Pode até ser que uma parte significativa do interior, onde ele ganhou de lavada, poderia ficar feliz e apoiá-lo. Mas a capital paulista, que responde por metade, a grande São Paulo, que responde por metade da população, deu um voto para quem? Para o Lula e pro Haddad, né? Então, o que acontece é que ele depende da capital, ele depende da Grande São Paulo também para se reeleger, se ele quiser continuar no plano político dele. Então, ele não pode ficar agindo de forma translocada, ele tem que agir de uma forma sensata. No caso da reforma, só para terminar, ele foi bastante pressionado. Ele percebeu, no começo até ele poderia estar de forma contrária, mas ele percebeu que se ele ficasse contra a reforma, ele ia perder apoio, inclusive, da indústria paulista. A Fiesp estava apoiando a reforma. Né? Então, basicamente, ele percebeu esse movimento e ele foi para abraçar a reforma. Conseguiu algumas mudanças importantes para São Paulo, usando o peso do Estado, que é o Estado mais rico e populoso da federação, e foi. Né? Só que o que acontece é o seguinte: com isso ele também aparece bem na fita como uma pessoa moderada, uma pessoa ponderada, uma pessoa que faz parte do bolsonarismo, mas é um bolsonarismo light, que é exatamente aquilo que o bolsonarismo estava pensando em desenvolver para 2026. O problema é que ele bateu de frente com o Bolsonaro, que resolveu fazer campanha contra a reforma por aquilo que a gente falou. Não por causa do mérito, porque ele não entende a reforma trabalhista. O Bolsonaro é bastante limitado nesse sentido, ele não entendeu a trabalhista não, tributária, ele não entendeu a reforma, só que ele não queria os louros para o Lula. No final das contas, o Diego, quem sai perdendo em um divórcio litigioso é Bolsonaro. Bolsonaro é quem sairá perdendo em um divórcio litigioso com Tarcísio. Tarcísio está em ascensão, Bolsonaro está em descenso.